show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Olá e bem-vindo! Está começando mais um Holodeck. Você não reconhece a minha voz, mas eu ainda sou o Marcelo. Cabelo é o mesmo. Não, como é que é? Oi, você se lembra da minha voz? Ela continua a mesma, mas os cabelos Mas quanto os meus diferente. cabelos... E eu ficava intrigadíssimo com aquela propaganda. Eu falava, mas eu não lembro dessa moça em outra propaganda. Não. Como assim? Eu não lembro dela. Eu sou o Marcelo, eu estou aqui com a Luciana. Oi. Que também não lembra da moça da propaganda de shampoo. E com a Sibila. É nozes. Sibila no Momentum Saga. Você tem novidade, né? Novidades visuais, né? Novidades, como é que fala? Você deu uma arrumada na casa, Sibila? Ficou empolgada com o computador novo e decidiu refazer o site do começo ao fim, assim? Tá moderno. É, né? Tá moderno. É porque eu já tava querendo mudar há um tempo, mas assim, como a gente tá com problemas, né, de núcleo do computador da nave que não tava bom, pá, né? Aí eu falei, cara, eu não posso fazer isso no computador dos outros, eu preciso sentar e ter tempo. E assim, eu não sou designer, né, de pegar um template do cru e fazer sozinho. Então eu pego um template que eu gosto e eu adapto com as minhas, não é o meu gosto, as minhas cores, o que eu curto. E aí depois que o computador novo chegou, aliás, eu tenho que agradecer mais uma vez a tripulação maravilhosa que eu tenho, porque com menos de um mês eu consegui levantar o dinheiro e o computador chegou. Então, sim, eu tenho a melhor tripulação da galáxia. Podemos defender a galáxia, assim, na boa, sabe? Porque eu tenho a melhor tripulação do mundo. Eu tenho a melhor tripulação do mundo. E aí chegou o computador novo, eu falei, agora sim, agora vai. Aí eu escolhi um template bonitão, bem bacana, fiz vários testes e tal, e mudei tanto o template do blog quanto o template da newsletter. Então, se você é assinante da newsletter do Diário da Capitã, o Diário da Capitã ele é exclusivo para quem apoia o blog no Padrim. Então o Padrim tem um sisteminha bem bacana ali, você apoia a partir de um determinado valor e você já vai recebendo. Agora eu vou conseguir botar uma certa periodicidade, porque antes não tinha, né? Sem computador você fazia quando dava, né? Aí agora eu vou conseguir manter uma certa regularidade. Eu só espero que eu tenha assunto, né? Porque às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou escrever o quê? Daquele bloqueio, né? Meu Deus, né? Às vezes, assim, não falta assunto, falta o bloqueio, desbloquear a mente. Mas, então, já tá tudo no ar, já tá tudo funcionando. Tem algumas coisinhas ainda que eu tenho que arrumar aqui e ali, mas é problema do template mesmo, mas não vai mudar mais nada, vai ser esse por enquanto aí. Tá bem bonitão. Eu gostei. Ficou bom mesmo. Então, acessem momentumsaga.com e dêem uma olhada na nova carinha do blog. E falando em assunto, o nosso assunto de hoje é histórias sem vilões. Essa ideia me surgiu quando eu terminei de ler um livro, mais um livro de ficção científica que eu gostei pra caramba. E logo depois que eu terminei, eu falei, eu vou voltar a ler. O que era que eu peguei pra ler? Não lembro se foi um livro. Nossa, agora... foi uma história em quadrinho. E a primeira coisa que o gibi faz é apresentar o vilão daquele arco, dos próximos 4 gibis, né? Qual vai ser o antagonista da protagonista. E foi chocante, assim, o impacto de eu sair de uma história em que o desafio era a sobrevivência, né? Não tinha inimigo, não tinha nem um bicho perseguindo o protagonista, era só ele tentar sobreviver, né? E achei que eu sofri um impacto com aquilo. Eu já tava na cabeça alguma coisa naquele sentido, porque eu tava lendo na semana passada sobre uma coisa que eu não sei traduzir. Eu procurei uma expressão em português para flat arc e não achei. Sibila é escritora, se ela souber, porque você tem, numa história, você tem o desenvolvimento do personagem. Todo personagem, ele desenvolve numa história. Ele sempre termina, que nem a jornada do herói, ele termina diferente do que ele começou. Mas você tem personagens que não mudam. O personagem tem um arco flat, né? O mundo muda em volta dele, mas o personagem em si não. Pega qualquer gibi do Justiceiro, por exemplo. O personagem não evolui, ele não melhora, ele não muda. Mas as coisas em volta dele mudam. E é mais difícil, eu tava lendo sobre isso, tava lendo sobre como é difícil. É mais difícil escrever flat arcs, flat character arcs. E algumas pessoas chegam até a achar que é errado. E eu tava lendo um texto de um cara sobre como não é errado. Só porque é difícil não quer dizer que você não deveria saber fazer. Eu vou tossir. E disso partiu pra raridade, que são histórias sem vilões. Principalmente na literatura de consumo que a gente tem. A nossa literatura, que eu chamo, sem nenhum tipo de crítica negativa, eu chamo de literatura descartável. Que é o tipo de livro que eu mais leio. Quando as pessoas me veem lendo alguma coisa, falam assim, nossa, você tá lendo, porque no Brasil ler significa ser intelectual, né?
Aí eu sempre respondo, cara, você não faz ideia da porcaria que eu tô lendo, velho. Essa história... O Marcelo meio que lê qualquer coisa, assim. É. E assim, eu acho que Albert Camus, ou Camus, como você prefere dizer, Dostoiévski, eles têm seu lugar, entendeu? Mas não dá pra você ler um Dostoiévski atrás do outro, entendeu? Sabe, a cada, sei lá, biografia do Júlio César, você tem que limpar o paladar com uns 2 livrinhos de Star Wars, sabe? Algumas histórias de sabe, batalhas espaciais, né, tipo, né, nave contra nave ou super-herói, sabe, você tem que dar uma limpada, sabe, a cada história super complexa que você lê, a cada kits que você lê, você precisa de um Senhor dos Anéis, assim, né, pra um clone do Senhor dos Anéis pra você resetar. O que não quer dizer que esses livros não tenham mensagens legais. A própria ideia de literatura chique e literatura de consumo é a passagem do tempo, porque hoje Mark Twain nossa, foda, Mark Twain, difícil de ler, complexo. Quando ele escreveu, cara, ele publicava as histórias no jornal, então H.P. Lovecraft publicava em Pulp, revista Pulp. Então isso depende muito do distanciamento que você tem do texto, né, mas... Exato. E aí eu me toquei de como é difícil, como é raro eu ler, pelo menos nas minhas leituras de ficção científica, como é difícil você ter uma história em que não tem vilão. E geralmente nas histórias que eu leio, com algumas exceções notáveis, mas geralmente quando eu leio histórias em que não tem vilão, as histórias são muito mais complexas. E a minha hipótese é que é muito mais difícil escrever histórias sem vilão. Só que felizmente, nós temos uma escritora entre nós aqui. A pena o Debord não tá aqui também, mas enfim... É que o Debord, inclusive, levantou uma bandeira muito legal lá no e-mail, na nossa discussão do preparação da pauta, né? Depois eu vou achar aqui, mas eu quero saber da Sibila o que você acha dessa ideia. Você sabe quando o e-mail chegou, eu dei uma parada, eu falei assim, peraí, história sem vilão. Ai, meu Deus, pera que eu não vou conseguir falar nada nesse episódio, peraí. E assim, existem sim alguns enredos, mas especialmente em ficção científica, eu fiquei pensando, falei, cara, livro, e agora? Ferrou. Eu consegui pensar em alguns filmes em que você não tem vilão, né? Sei lá, por exemplo, Gravidade. Gravidade é um filme que não tem um vilão, é a sobrevivência. É a sobrevivência dela. A Chegada. Os heptapods não são os vilões, né? Não tem um vilão ali. Você tem ações de gente ali, né? Que num determinado momento agem de maneira impensada, mas eles não são os vilões. Então, não, existe conflito. Tem um conflito, mas não tem o vilão, né? Eu vou destruir o mundo. Não. Porque o adversário do nosso protagonista não precisa ser vilanesco. Ele pode ser simplesmente uma pessoa que tá enganada ou que tem uma visão diferente. O melhor exemplo, o livro que eu falei pra vocês que eu tava citando, eu tava relendo Pushing Ice, que é um livro de um escritor de ficção científica britânico chamado Alastair Reynolds. É um dos poucos livros dele que não faz parte de um universo maior. Em Pushing Ice, é uma tripulação de uma nave... eu não sei como é que fala, ela captura cometas pra pegar água, ela minera água. São mineradores de cometas, porque mineram água. E eles vão numa missão de resgate e ficam presos num asteroide lá. E aí, o livro inteiro é o desafio daquela vida, que eles passam muito tempo lá. Então, e você tem você tem a capitã da nave e você tem entre aspas, a líder dos trabalhadores, porque você tem várias especialidades na nave, uma nave com centenas de pessoas. E começa a haver conflito entre a resolução das duas. Como é que elas acreditam que a situação deve ser resolvida. E gera conflito, chega a gerar até violência. Mas nenhuma das duas é vilã, porque nenhuma das duas tá errada. E é maravilhoso o livro por causa disso. Ele é difícil pra caralho de ler, a Luciana abandonou, né? Porque ele é técnico pra caralho, sabe? Descreve com riqueza de detalhes cada procedimento que eles fazem. Esse é o tipo de livro que eu adoro. E ele termina muito bonito, ele termina com uma resolução... Spoiler. Não, eu tô dando spoiler nenhum. Ele termina com uma resolução que não é resolução. Porque elas continuam ainda tendo visões de mundo completamente diferentes. Por mais que as duas cresçam e mudem ao longo do livro. Elas nem chegam, tipo assim, não tem essa ideia de história de criança, de que, vamos fazer as pazes e descobrir que estava... Não, é uma história muito mais complexa do que isso. E acontece Sabe um livro que eu pensei? Encontro com Rama. Perfeito. Não tem vilão, não tem antagonista, não tem conflito, não tem violência. É uma história deles explorando um artefato alienígena, né, cara? E o livro é ótimo. É do
Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke. Eu quase falo Ray Bradbury. Ray Bradbury tem várias histórias que não tem vilão também. Como é que chama aquele que tem... É Childhood's End. Childhood's End. Ao fim da infância, do Arthur C. Clarke também. É do Arthur C. Clarke? Não, então pera um pouquinho. O que o Ray Bradbury... Não, o Ray Bradbury eu tô viajando. Ray Bradbury não... É do Fahrenheit. Isso, Fahrenheit não. 451. Isso. Tem bastante... Tem vilão a dar com pau em Fahrenheit. Tem, muito. Bastante. Uma outra história que eu li recentemente, uma história em quadrinho, só pra variar um pouco, a gente sempre fala de livro e filme, chama Forager, do Jimmy Palmiotti, saiu pela Jet City Comics, em que é a história do primeiro contato humano com alienígenas, que eles entram em contato com a gente porque a Terra tá sofrendo uma série de catástrofes ambientais, e a humanidade vai ser extinta. E aqueles alienígenas, eles são incorpóreos, mas eles, tipo assim, eles são, a ideia é bem nova era, né? Eles são muito evoluídos, eles só têm corpóreos. Eles acreditam que, tipo assim, não vamos extinguir, vamos ajudar a humanidade, né? Então eles ajudam, ao passar de décadas, eles ajudam a humanidade através de uma menina, que ela tem o poder meio sobrenatural de entender o que os alienígenas falam. Então ela vira a voz deles, o contato deles com a humanidade. Então, no passar de décadas, a humanidade evolui cientificamente pra cacete com a ajuda dos alienígenas, com o objetivo de sair pelas estrelas procurando uma segunda Terra, ou mais de uma até pra colonizar, porque começam a surgir conflitos internos na Terra sobre diferentes, assim, tipo, os judeus não querem morar no mesmo planeta que os muçulmanos, sabe umas coisas assim? Então, a história é da Forager, que é essa menina que vai com a família e uma equipe pioneira investigar outros planetas, né? E tem bastante conflito, assim, de diferença de opinião entre os pais, e surge aquela história de como é que pais normais lidam com uma criança superdotada, ou desconfiança que eles têm às vezes com os alienígenas, mas é uma história linda de ficção científica, não tem vilão também. Mas enfim, você acha que é difícil pra caramba escrever história sem vilão? Porque eu acho que a recompensa é enorme. A Luciana primeiro livro que a Luciana lembrou quando a gente tava falando de história sem vilão foi Inherit the Stars, né? Do James P. Hogan. A trilogia, tem uma trilogia de livros, você pode ler só o primeiro você consegue ler sozinho. Se você for ler o segundo, você precisa ler o terceiro também, né? O terceiro não é muito bom não, mas o primeiro e o segundo é lindo. É lindo, assim, de ter momentos emocionantes de chorar, né? Eu e o Luciano, a gente lembra de passagem do livro e nós choramos de tão emocionante. E o livro é, novamente, um grande mistério arqueológico no futuro, né? Eles encontram... Começa o livro assim, uma equipe de mineração na Lua encontra um astronauta. Só que ele tá morto há quanto tempo, Luciana? Tipo, 30 mil anos? Uma coisa assim? 60 mil anos? 50 mil anos. 50 mil anos. E é um puta do mistério. O que um astronauta tá fazendo na Lua, né? 50 mil anos atrás. Não tem vilão, não tem antagonista, porque na verdade a ideia é do esforço de várias nações que se juntam e juntam seus cientistas, né? No esforço de revelar aquele mistério. E com isso eles descobrem segredos do sistema solar que a gente jamais imaginava. E revoluciona a tecnologia. É lindo, lindo, lindo. E a continuação também. E a gente sempre lembra de histórias boas, né? Eu não consegui lembrar de nenhuma história ruim de ficção científica. Será que é porque é inerentemente mais difícil? Você precisa ser um escritor melhor? Ou ativar um lado melhor do seu lado de escritor para escrever histórias sem um antagonista óbvio? Sem a Rainha Borg pro Picard dar soco na cara? Eu não sei, eu acho que, assim, eu não sei se é a questão de habilidade. Pode ser, eu acho que o autor, para fazer um livro desse, ele tem que estar um pouco mais calejado na escrita. De novo, voltamos para a questão, escrita não é dom, escrita é um ofício que você aprende, e você vai ficando melhor conforme você vai se aprimorando. O que eu escrevi lá atrás, eu comecei a escrever, 24 anos atrás. O que eu escrevia lá atrás não se compara ao que eu consigo escrever hoje. Então, acho que com o tempo você vai criando histórias um pouco mais complexas. E vai chegar um momento em que você pode fazer uma jornada em que você não tenha um antagonista, que você não tenha um vilão. Não quer dizer que quem faz assim é um escritor melhor do que quem faz com vilão. Não. São técnicas diferentes, são maneiras diferentes de você escrever uma história. Agora, eu entendo quem usa o artifício do vilão, porque você consegue gerar uma série de conflitos. Às vezes você precisa de alguém que seja, sei lá, a oposição, ou seja, inerentemente mal. Mas às vezes a gente só quer ler uma jornada. Por exemplo, o Encontro com Rama. Né? Você tem um artefato alienígena, você manda uma equipe que vai investigar, e a nave vai passar, depois vai embora, pá. Você acompanha uma jornada daquela equipe dentro daquele artefato e pronto, o artefato foi embora. Não quer dizer que essa história seja ruim. Mas eu percebo que alguns leitores andam assim meio destreinados para esse tipo de enredo. Eu já vi muito isso.
Você pega livros em que você tem a jornada incrível de um personagem e a pessoa chega no final e fala, ai, porque o livro não tem surpresa nenhuma. Ué, peraí, mas a jornada não é boa? O que importa é a jornada, gente. É o que você acompanha daquela pessoa. Agora, você fica esperando como que é? Plot twist duplo carpado? Você tá lendo só por isso? É só pela surpresa? Né? Então você precisa ter o conflito, você precisa ter os plot twists, surpresa, surpresa, surpresa. Tá, e aí? No fim, o que aconteceu? Senhor dos Anéis é um exemplo muito claro no sentido de jornada. Você sabe que o Frodo vai jogar aquela merda naquela bosta daquele anel. Você sabe que ele vai jogar aquele anel em Mordor. Você sabe disso. Desde o começo. Porque senão a jornada dele não faz sentido, né? Já pensou, ele chega lá, mudei de ideia, vou ficar com essa merda aqui. Não, ele vai jogar aquele anel fora. O que importa é a jornada dele, né? Dos amigos, do Aragorn, dos elfos, dos anões. É aquela jornada que importa. Acho que a gente tem que parar de ficar cobrando muita surpresa. Vamos encarar a jornada. Porque às vezes a gente tá perdendo um caminho muito legal de aprendizado com aquele personagem na troca da surpresa. Gente, a surpresa passa, a jornada não. Uhum. Eu tive dificuldade, assim, você tá falando, né, de as pessoas às vezes ficam, não tem surpresa. Talvez isso tenha moldado, entre aspas, um pouco o mercado, porque assim, quando o Marcelo propôs, eu tive realmente dificuldade de lembrar de histórias que eu vi, de filmes e tal, que não tinham vilão. Porque a gente costuma lembrar, né, de histórias que tem aquele vilão mau, que nem o Pica-Pau. Eu tenho uma preguiça daquilo. Eu tenho muita preguiça, sabe? Nossa, eu tenho muita preguiça. Sabe? De o cara, assim, dar aquela risada caricata, assim, né, no meio do negócio, vilão da Marvel, assim. Eu quero destruir o mundo. Tipo Dr. Evil, né? Isso. Não, e assim, por que você tá fazendo isso? Porque eu sou ruim. Você vai destruir, eu quero destruir o mundo? Por quê? Porque eu sou muito mal. Tipo Thanos, assim, sabe? Não, por quê? Porque sim, é verdade. Porque na minha lógica faz sentido eu destruir o mundo. Mas eu tive dificuldade de lembrar. Até tava falando, Marcelo, nossa, eu não tenho muito exemplo, assim, do que eu li. Eu lembrei esse do Inherit the Stars, que é uma história, uma jornada, realmente. Aí, engraçado que na hora de eu colocar, eu falei, vou procurar na internet, óbvio, né? Vilão, história sem vilão. E aí a primeira coisa que aparece é os melhores vilões da ficção, os 10 maiores vilões, não sei o quê. Então, tipo assim, eu não sei, talvez essa cultura do vilão seja uma coisa assim... que o mercado foi treinado pra esperar um vilão, talvez? Não sei. Eu acabei de me lembrar de uma coisa. Eu tenho preguiça, assim, Se eu tivesse me lembrado disso antes, eu teria pesquisado, porque agora eu não vou lembrar de cabeça, mas talvez vocês saibam. Existe uma... Eu nem lembro de quem é essa teoria. De vários... eu vi isso em psicologia da educação na faculdade, cara. Tem 20 anos. Existem vários estágios de desenvolvimento moral da pessoa. E esse momento, você vê, por exemplo, recentemente como a cultura norte-americana, a cultura estadunidense, ela tá passando nas últimas décadas do estágio da infância para adolescência, da adolescência, que é a ideia de que as histórias contadas em filmes e TV, e história em quadrinho, e livros em Hollywood, elas são todas muito típicas. Tem o grande Senhor do Mal, que é o grande vilão, que representa tudo que tem mais de errado. Os heróis são sempre puros e corretos, não tem nada de errado com eles. E quando destrói o vilão, o castelo do vilão literalmente desaba. Porque o castelo representa o vilão. Então essa ideia de matou o vilão, ou derrotou o vilão, e aí... o vilão, ele representa todo o mal do mundo, então todo o mal do mundo tá limpo. Isso é um tipo de moralidade, do bem contra o mal, que é bem... Agora eu não lembro se é pré-adolescente ou se é adolescente, tem até essas etapas, assim, de você ver o mundo como preto no branco. E não tem nem essa de o vilão tem que pagar por isso, não. Os vilões nunca são presos em filmes de ação. Eles morrem. Recentemente você começa a ver vilões que são presos, por exemplo, que tem que pagar pelos seus crimes ao invés de morrerem, ou vilões que se reformam, mas você vê como isso ainda tá impregnado. Você vê filmes como, bem recente, o quarto Indiana Jones, como é que é? O Reino da Caveira de Cristal. Você tem aquele amigo do Indiana Jones que se revela agente duplo, ele é espião. No final, ele se revela, na verdade, agente triplo, né? Ele é praticamente um agente quádruplo, né? Então ele não era vilão, ele tava assim, se fingindo ser vilão para no final ajudar. O problema é que como ele é... Isso, é seu telefone, Luciano? Você tá ouvindo? Você ouviu uns... Recebi-lo? Ouvi. Estranho. Será que foi? Engraçado porque a gente usa cabo blindado pra isso não acontecer, mas enfim, passou.
Só que como ele tá tainted, como é que é tainted em português? Ele foi corrompido, não tava corrompido, ele tava marcado por ter cometido atos vilanescos. Aquele amigo deles não sobrevive, ele morre, ele tem que morrer no final, porque ele não é puro, porque ele tá corrompido, entendeu? Porque ele teve que fazer coisas, eu tô me repetindo, mas enfim, isso é muito lógica, muita moral preto no branco, assim, e só agora... Essas histórias vindas dos Estados Unidos, que a gente consome tão vorazmente, né, e imita pra caramba, estão começando a passar por isso, que você vê muito mais na ficção científica inglesa, por exemplo, em que esse tipo de moralidade já foi superado, já. Afinal de contas, eles estão contando histórias há 1.500 anos e não há 200, né? Então, vocês lembram disso? Eu tô falando, tô dando orelhada aqui, cara, tô cagando regra, mas eu não lembro... Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre os estágios do desenvolvimento moral e em que momento em que você começa a ver que talvez o inimigo não seja tão inimigo assim, as histórias começam a ser um pouco mais cinzentas? A gente está vendo isso, esse acompanhamento está inclusive nas séries de TV. O que a gente tinha, por exemplo, nos anos, sei lá, anos 80, em que a gente tinha os bonzinhos e os malzinhos, resolvia o conflito, os malzinhos eram presos ou mortos. Próximo episódio, vai lá os bonzinhos, né, conflito com os malzinhos, etc. A gente viu que ao longo do tempo, aí você vê, por exemplo, Arquivo X, você vê Babylon 5, você vê Stargate, você vê que entre os bons tem gente que se degenera. Às vezes o malzinho, ele resolve mudar, virar a casaca. Então eu acho que a gente está acompanhando uma evolução na forma de entretenimento e na forma de contar histórias. Não quer dizer que não tem lugar para o conflito de bem e mal, não é isso. Mas a gente está vendo que está tendo uma evolução na narrativa, talvez. A gente tem acompanhado, né, assim, a coisa não é mais tão dicotômica como era antes. O que eu tenho sentido é isso. Se você pegar aquela série, oh meu Deus, aquela que estreou junto com Killjoys, como é o nome? Mystics? Mano, não. Meu Deus, da nave que todo mundo acorda e ninguém lembra quem é. Dark Matter. Em Dark Matter, eu gosto daquela tripulação porque eles acordam, ninguém sabe quem é. Ninguém é. Ninguém lembra quem é quem, ninguém lembra o próprio nome, e conforme a gente vai assistindo, a gente vai vendo que eles não são assim tão bonzinhos primeiro quanto eles acham, né? Eles eram gente bem escrota antes. E depois eles mudam, com essa nova experiência, eles deixam daquela escrotice de lado, e começa a ter uma moral, começa a ter um novo senso de decência, que era totalmente estranho antes, né? Eu achei muito legal isso, essa virada que eles fizeram. Então eu acho que a gente está acompanhando essa mudança nos últimos tempos, que é muito bacana. Você enriquece a forma de contar a história, né? Sempre vai ter espaço para todo mundo. Se você quiser uma historinha de vilão e mocinho, vai ter. Mas se você quiser uma coisa um pouco mais complexa, ou uma jornada em que você não tem exatamente um vilão, agora você tem mais à disposição. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, que é The Book of the Unnamed Midwife. Eu já falei muito, muito, muito desse livro no blog, eu já implorei, pelo amor de Deus, alguma editora publica esse livro aqui em português, porque é a história de uma enfermeira, o midwife seria parteira, né, se a gente traduzisse no português, mas na verdade ela é uma enfermeira especialista em partos, então também não seria uma doula, ela é uma enfermeira. Obstetra. Ficaria um pouco complicado na hora de traduzir. Eu acho que seria, sei lá, o livro da enfermeira, sei lá. Alguma coisa, vai ter que adaptar. Manual da enfermeira obstetra. Aí, ao invés de ficção científica, ele vai cair em medicina, né? Exatamente. Aí, assim, essa história é o seguinte, uma epidemia quase aniquila a raça humana, e a maioria, quem morre mais são mulheres. Então, 99% das mulheres morreram, 98% dos homens morreram. E essa enfermeira, ela sobrevive, ela acorda, e ela percebe que se a raça humana quiser sobreviver, as mulheres precisam parar de ter filhos. Por quê? Porque é no parto que a maioria delas morre. A gente tem uma hemorragia muito grande, morre tanto mãe quanto bebê. E ela se disfarça de homem para ela não sofrer nenhum tipo de estupro, nem nada, né, nas estradas. E quando ela encontra um grupo que tem a mulher, ela faz assim, uma negociação. Eu quero 30 minutos com ela, eu te dou, sei lá, eu tenho comida e remédio aqui. E ela dá injeção para essas mulheres ficarem sem parir por 2 anos. É só a jornada dela, não tem vilão na história. É ela.
assim, é ela andando pelas estradas tentando encontrar mulheres pra salvar a vida delas. É isso. Sabe o filme A Estrada? Sim. Então, mas aí entra uma questão importante que a Luciana levantou. A gente viu Cargo ontem. Eu não sei se você conhece, é um filme australiano de zumbi com Sim, eu vi na Netflix. É esse mesmo, né? Como é que ele chama? Com o Bilbo. É isso, o Martin Freeman, isso. Martin Freeman. E a Luciana falou assim, Cargo tem vilão? A minha primeira reação é dizer, tem zumbi. Claro que depois eu lembrei daquele cara maluco com a arma lá, que usava aborígenes como isca. Uhum. Mas vamos eliminar aquele cara de lá. Eu fiquei pensando, o zumbi não mata ninguém naquele filme. Acho que a única mordida de zumbi que tem, você não vê. Ela acontece fora da tela, né? Off-screen. Uhum. E porque é ele tentando encontrar um lugar pra deixar a filha, pra conseguir, né, pra filha conseguir sobreviver. E é um livro muito bom, um filme muito bonito, né, que é o primeiro filme que eu vejo que lembra que existe uma população nativa num lugar. Quantos filmes de zumbi você já viu que mostra o que os nativos americanos, né, o que os índios norte-americanos estão fazendo? Nunca, foda-se, né? Morreram todos já. Mas e não só isso, o respeito que eles deram, que o filme teve à cultura aborígene, porque os brancos se fuderam. Quem que tá salvando a Austrália? Os aborígenes, né? Eles é que estão sabendo o que fazer. Mas aí eu fiquei pensando assim, será que... Porque assim, os zumbis são vilões até clássicos. O filme não é sobre ele enfrentando o zumbi. Mas nada daquilo teria acontecido se não tivesse tido um apocalipse zumbi. Que nem no seu caso, que você estava falando do... Como é que chama o livro? The Book of the Unnamed Midwife. Book of the Unnamed Midwife. Existem inimigos no caminho, não tem? Não tem gente que quer roubar a comida dela, gente que quer estuprar. Então, eu não sei. Aí entra as áreas assim. A gente definiu o núcleo duro do que é História Sem Vilão. Agora vamos pra aquele cantinho que você passou aquela borrachinha com 50% de opacidade, assim, sabe? Mas é que tá, se você tem o vilão, ele é toda e qualquer situação que causa conflito? Então, não sei. Porque, não, a situação às vezes pode causar conflito porque cai uma árvore na estrada e o cara precisa passar, né? Ou então, praticamente todas as histórias do H.P. Lovecraft em que o cara morre louco, você não vê o monstro, né? Não tem, o cara tá lidando com a própria loucura, ele tá te contando uma história. Ou em histórias como Metro 2033, em que a maior parte do tempo é o cara contando histórias ouvindo pessoas contando histórias de coisas sobrenaturais. O problema é que o tempo todo no livro ele tem que escapar de nazistas ou de comunistas. Eles são obviamente inimigos, né? Ele é capturado por nazistas, ele é ajudado lá por um grupo de anarquistas, ou é o contrário, acho que ele é ajudado pelos comunistas e também é capturado por anarquistas, agora eu não lembro. Mas existe gente com arma querendo matar ele. Isso é um adversário clássico, né? Um inimigo muito fácil de você recortar. Então eu não sei se Metro 2033 conta, por exemplo. Porque você poderia dizer que histórias como San Andreas, por exemplo, com Dwayne Johnson, tem um inimigo óbvio, né? Que é o terremoto. Por mais que ele não seja personalizado, né? Ele não é individualizado, ele não é a rainha borda. Não, mas isso que eu tava falando, porque, por exemplo... Então não sei. Eu tava pensando aqui, tava falando na minha cabeça, vocês todos ouviram, obviamente. Claro. Mas assim, essa história do antagonista pessoal, vamos dizer assim, entendeu? Porque o vilão, ele tá ali pra atrapalhar a jornada do herói. Mas de uma forma... E causar dano, né? E de uma forma muito personalizada, né? Por exemplo, um terremoto é um vilão? Não é um vilão. Eu acho que é. Ele é um... Porque ele tá lá para atrapalhar o herói na jornada dele e fazer com que o herói saia do outro lado melhor, ou pior. Eu vou dar um exemplo a Sibila falou uma palavra muito boa, você falou obstáculo, Sibila, você falou obstáculo, né? Não é ficção científica, mas é um exemplo que vive aparecendo na minha cabeça, O Velho e o Mar. Acho que todo mundo já leu O Velho e o Mar. Se você não leu por vontade própria, você leu obrigado na escola. O Velho e o Mar é a história de um velho, que pescou com um linha-anzol um marlim. Marlim que chama aquele peixe? O peixe-espada? É. Só que ele tá numa canoinha. E ele não consegue puxar a porra do peixe pra dentro da canoa. E ele briga com aquele peixe. É o conflito dele com o peixe. O peixe não quer matar ele. O peixe não é o inimigo dele ali. É basicamente a história de um homem que já tá defasado já, porque se passa no período contemporâneo, né? Então, ele teoricamente não precisaria pescar daquele jeito antigo. E ele tentando sobreviver. Ele tentando trazer esse peixe pra dentro do barco. Tem uma hora que ele tem que... ele fica o tempo todo assim, se passa muito tempo na cabeça dele, sabe? E é o sal na cara, e é o cansaço, e aí ele pensando na vida, e aí ele pensando nesse peixe.
e o meio do oceano, e a natureza, mas não tem inimigo, o peixe não quer matar ele, entendeu? Não tem... Mesmo os tubarões que aparecem uma hora e querem tentar comer o marlim, que ele tenta que ele dá paulada pra se livrar dos tubarões, os tubarões não querem matar ele, os tubarões querem o marlim. Tudo aquilo se resolveria se ele largasse essa porra desse peixe e voltasse pra casa, mas vira uma questão de honra. Se você leu alguma coisa sobre Ernest Hemingway, Ernest Hemingway tipo assim, é macho pra caralho, porque eu sou muito homem, sabe aquelas bobagens? Então você tem muito essa coisa do orgulho macho. Então, talvez o inimigo dele seja ele mesmo ali no livro, mas, né, então aí é diferente, é uma força, é o homem contra a natureza, mas porque ele quer estar ali, né, ao contrário de histórias como é que chama aquele filme com o John Cusack, 2012, o videogame? Meu Deus, aquele filme. Então, a natureza tá tão personalizada ali que tem hora que ela ruge. Aquele é muito ruim, né? Neutrino com carga. Meu Deus do céu. Agora, eu fico na dúvida se, assim, por exemplo, você tem os zumbis. Um exemplo, você tem The Walking Dead. Quem que é o vilão ali? Não são os zumbis. Não, os vilões em histórias de zumbis são outros humanos, né? O Negan é um vilão, um tremendo, vamos concordar, né? Você tem um governador, você tem outros vilões, mas agora, se você tem uma situação que causa uma dificuldade por herói, isso é considerado vilania? Pois é, agora eu tô pensando num exemplo que contradiz o meu exemplo. O livro Millennium Falcon, de quem que acho que é do James Luceno, agora eu não lembro. É um filme que não tem vilão, não tem adversário, não tem inimigo. Tem uma coisa que a neta do Han Solo e da Princesa Leia, ela descobre uma coisa, um objeto dentro da Millennium Falcon, que tá lá desde a criação da nave, só que tava escondido. Essa menina acha, porque ela é um prodígio, ela acha esse negócio. Ao mesmo tempo, você tem um outro grupo de pessoas que sabe da Millennium Falcon e descobre também que esse negócio tá dentro da Millennium Falcon. Então você tem duas histórias, uma narrativa que vai da nave passando de mão em mão, desde a construção dela até chegar ao tempo presente, e você tem o Han, a Leia, e a menininha agora, que eu não lembro o nome dela, viajando meio que, entre aspas, no passado, voltando nas pessoas que já foram donas da Millennium Falcon, ou nos lugares que a Millennium Falcon já passou, sabe? Então você tem essa história, um grupo de gente querendo a Millennium Falcon do passado pro presente, e o Han e a Leia do presente pro passado, fazendo essa mesma jornada até que eles se encontram no meio. Só que é óbvio que nenhum deles é inimigo. Várias coisas acontecem que um grupo atrapalha o outro. Mas nenhum deles é mal. E nenhum deles quer o mal para o outro. Eu acabei de me contradizer com esse outro exemplo. Eita! Um exemplo que eu vi que... Mas é óbvio, desculpa, só acabando o raciocínio. É óbvio que existe um obstáculo para os heróis superarem, que é o outro grupo, né? E os nossos heróis são claramente bons, mas não quer dizer que o outro grupo é ruim. Porra, agora não sei mais o que fazer. Continua, Luciano. Mordendo a cabeça. Que não é bem ficção científica, na verdade, não é nada ficção científica. Aliás, não é ficção científica. É Forrest Gump. Eu acho que ele entra naquela história da jornada, né? De você ver o caminho de uma pessoa de um ponto A até o ponto B no tempo, obviamente, né? Não na coisa. De tudo que ele passou e tal. Não tem vilão aquele filme, né? Não é ficção científica, mas assim... Forrest Gump? Quer dizer, é a questão da jornada, né? O livro seria uma ficção científica meio doida, assim. É uma fábula, né? Forrest Gump é uma fábula. É uma fábula. E tem o Fluency, que é o da Jennifer Fowler Wells. Acho que pronuncia Finner. Finner Wells. Né? Eu não tenho certeza. Que também é a história de uma nave alienígena que tá lá no como é que fala? Cinturão de asteroides e tal, e aí vai uma nave lá pra ver que é aquilo, né? O que aquela nave tá fazendo estacionada ali no cinturão de asteroides. Há décadas, né? Há décadas e... Só que aí tem um problema. Existe um momento em Fluency em que o capitão da nave, que é uma expedição da NASA, né? O capitão da nave, que é militar, ele é influenciado por um vírus, uma doença, não lembro o que é, e ele fica meio pirado e sai querendo matar todo mundo. Mas... Então aí acaba tendo um vilão, pelo menos por um período. Ele é descartável, porque resolve super rápido, né? Super rápido, então não é... Ao mesmo tempo... Não é importante pro plot, né? Pra história em si, enfim. Não sei, o desenvolvimento da história não depende disso. Eu acho que não precisava, realmente, não precisava daquilo. Apesar de que tem aquele momento em que revela o que o capitão sabia, em que você descobre que ele foi bem cruel no passado, num momento, né?
Mas não era importante. Era só pra... É um momento meio mais piegas, né? Porque todo o conflito era eles investigando uma nave alienígena, com a tecnologia alienígena, que eles não sabiam se faziam bem, se faziam mal. A linguagem, como se, né? Enfim. Principalmente precisa ler os próximos. Tá no livro 6 já, a gente só leu o primeiro. Nossa, é muito bom. Se você pega, por exemplo, a trilogia Jogos Vorazes, tanto o primeiro quanto o segundo livro, tem um vilão bem claro que é o Presidente Snow, né? Isso é bem óbvio. É o Presidente Snow, ele é um cuzão, e, enfim. Quando a gente chega no terceiro, que entra o Distrito 13, e que tem, quando você vai chegando mais perto do final, que a Presidente Coin começa a mostrar quem ela é, eu achei bem interessante a inversão de valores que a autora fez. Então, aquilo que você tinha muito bem definidinho, né? A Katniss é a mocinha, o Presidente Snow é o babaca, vamos lutar contra o sistema de opressão. Você vê que começa a ter uma inversão. Primeiro que a Katniss é usada tanto pela capital quanto pelo Distrito 13. E depois a Coin resolve fazer o mesmo que o Snow fazia. Só que ela agora vai oprimir a população da capital. E aí o Presidente Snow fala pra Katniss, né? Eu achei que a gente tinha prometido que não ia mais mentir um para o outro. Miss Everdeen, que ele fala assim pra ela, né? Então, eu gosto desse tipo de enredo em que, tudo bem, você tem um vilão, o Presidente Snow não prestava, mas ele te aponta numa direção que fala, você tem certeza que esse é o mundo que você quer, né? E a Katniss, ela também tem um momento ali de, não sei de vilã, mas um momento em que ela mostra que ela talvez não seja tão boa quanto as pessoas achavam, ou pela dor da perda da Prim, ela vota para ter uns Jogos Vorazes com as crianças da capital, sabe? Essa mistura aí de bom, de mal, de tons de cinza, eu curto. Eu não sou mais tão fã de histórias em que você tem o mocinho e o vilão. Mas nesse caso, Sibila, ainda existe um vilão, por mais que seja a sombra de uma Katniss vilã. Porque é o conflito dela pra não tentar virar vilã ela mesma. Você continua tendo um bem e um mal, mas um bem e um mal em que as linhas não estão tão bem definidas assim, né? Eu acho que isso foi uma evolução do enredo de tirar essas linhas e falar, olha, a coisa não é tão certinha assim não. Até você, sendo uma boa pessoa, você também vai ter seus momentos de vilania, né? Eu acho que é uma tendência hoje que a gente tem de mostrar que você não tem só bonzinhos na história, né? Você não tem só aquela coisa do herói imaculado, né? Isso é uma coisa que me incomodou muito, sabe em qual livro? Qual é o nome do The Expanse lá? Gente, qual é o nome do livro? O livro que deu origem a The Expanse. O que me incomodou no livro foi isso. Os dois protagonistas, o capitão da nave e o detetive, era muito assim, provinciano, era muito certinho, que cada um tinha um papel e eles iam protagonizar aquilo até o fim. Eu falei, sério? Dá preguiça, porque foi uma construção de mundo bem feita, a do livro. Eu achei muito legal. Toda a questão política, o pessoal que mora nos asteroides, a constituição física que muda. Porra, achei bem legal. Entram os personagens, um é bonzinho, o outro é mais malzinho. Eu falei, sério? Sim. Dá preguiça. Dá uma preguicinha. É o que me dá preguiça nos filmes mais recentes de Jornada nas Estrelas. Eu incluo da nova geração aí, não só os do universo Kelvin. Você pega a Jornada nas Estrelas, a série clássica, os filmes da época, você tem o Vidger, que é o que o Debord levantou a lebre. Será que o Vidger é um vilão? Ele é claramente um adversário, né? Você tem um inimigo ali, né? Que tá destruindo naves, destruindo planetas. Mas Jornada das Estrelas 2, por exemplo... Jornada das Estrelas 2 tem um vilão muito claro. Porra, né? O Khan. Muito. Mas aí... Jornada das Estrelas 4 não tem, né? Jornada das Estrelas 4 não é à toa que, se você ajusta pela inflação dos filmes de 1 a 10, é o filme que mais lucrou. Se você pega Jornada das Estrelas, todos os filmes eles têm mais ou menos a mesma arrecadação no cinema, quando você ajusta pela inflação, né, dos anos. O 4 é o que mais vendeu ajustado, porque ele é um filme que não tem inimigo, não tem violência. O único, entre aspas, ato violento que tem é quando o Chekhov cai do navio lá, mas foi auto-infligido, né? Ele tropeça e cai. É o único ato violento que tem. É o filme mais pacífico que tem. Jornada das Estrelas 5, no final você tem aquele monstro lá, aquele deus de mentira lá, mas
A história toda é uma história de exploração, descobrimento. Jornada das Estrelas 6 tem uma conspiração, mas a história toda é sobre revelar a conspiração. Você não tem um vilão que o Kirk vai lá e dá soco na cara. Pra falar a verdade, dos 6 filmes de Jornada das Estrelas em que o Kirk é o capitão da Enterprise, ele dá chute na cara de um vilão, que é o Kurn, é o Christopher Lloyd. De 6 filmes, ele sai no braço com um cara. Aí entra a nova geração, é o quê? Porradinha. É esse cara com sede de vingança. Borg, essa rainha Borg com sede de vingança. Insurrection, esse alienígena, esse cara com sede de vingança. Nemesis, esse cara com sede de vingança. Star Trek 2009, esse cara com sede de vingança. Star Trek Into Darkness, esse cara com sede de vingança. Star Trek Beyond, esse cara com sede de vingança. Na preguiça, Eles né? esqueceram como faz filme interessante? Metade dos episódios da nova geração não tem inimigo, não tem adversário, não tem vilão. É um mistério científico, ou é um problema diplomático, ou é um nó górdio filosófico. Os caras que fazem... Aí eles lançam Star Trek Discovery. Que é uma literal, a história é uma guerra. E na verdade você descobre o quê? Que é o Lorca. Esse cara com sede de vingança. Puta merda, eles não conseguem fazer. Não conseguem contar outras histórias. E olha que eu sou muito fã dos filmes da nova geração, mas assim, só como um entretenimento dentro do arco. É, porque... Você não leva a sério, sabe? Eu gosto, mas sabe, você não leva a sério. Você quer maior desserviço do que a criação da Rainha Borg? Pois é. Então, mas enfim. Então é o seguinte, preguicinha. eu acho que vamos tentar então resumir o que a gente falou aqui. É muito mais fácil escrever história com o Grande Senhor do Mal, né? Com o... Como é que chama aquela... acho que você não ouviu ainda. Eu tô ouvindo uma série na BBC Radio 4 que chama-se Elven Quest, que é muito divertida. É um escritor... É um escritor brasileiro, meu Deus. Um escritor do nosso planeta Terra, que ele e o cachorro dele são transferidos, eles são teleportados por um dos textos que ele estava escrevendo, que é Lower Earth. A Terra chama-se Lower Earth, ao invés de Middle Earth. Então ele junta com o rei, o Lord Élfico Vidar, que é um retardado, a princesa amazona Penthesilea, um anão com sotaque irlandês chamado Finn, e naquele mundo o cachorro dele vira gente. E ele é o escolhido, porque eles têm que ir atrás da espada de Aznagath, e aí o escolhido tem que brandir a espada. Só que assim, ele virou gente, mas ele ainda se comporta como cachorro, sabe? E o inimigo, o vilão, chama-se Lord Darkness. Ixi. Mais vilão impossível. Só que é de humor, sabe? É muito, muito, muito engraçado. E é daqueles, assim, que é gravado no estúdio, assim, então você chega até a ouvir os caras virando a página do roteiro, assim, sabe? É muito engraçado, é de comédia. Então, assim, é muito mais fácil você escrever histórias com o Lord Darkness, né? E o heróizinho puro. Por isso que a gente tem tanta história vagabunda desse jeito. É mais difícil histórias em que o conflito é pré-existente. Ou então não há conflito, né? Como em Harry the Stars, não tem conflito ali, Não. né? Então é muito mais difícil. Por isso elas são naturalmente boas. Mas isso não quer dizer que é preto no branco. Não tem como dividir uma linha. Nós passamos metade do episódio nos confundindo aqui com histórias que a gente não conseguiu definir. Parece que sim, mas não tem, né? Ou parece que não, mas tem. Então... eu vi nas listas, algumas listas também, o Perdido em Marte, como um filme que não tem vilão também. Perfeito. Porque ele tentando sobreviver em Marte com os conhecimentos que ele tem, enfim. Não pode dizer que o planeta é o vilão da história. Né? Não. E tem gente que ainda se ressente do fato de você ter só isso, sabe? Eu já vi algumas pessoas reclamando do Encontro com Rama. Mas era só isso? Meu Deus. Ué, você queria o quê? Nossa. Sabe? Você queria que eles entrassem lá e encontrassem ovos alienígenas, tipo, né? Então, gente, a jornada importa. Tem uma trilogia de fantasia que eu amo, que são as Crônicas de Amor e Ódio. O primeiro livro, o livro de trilogia, o primeiro costuma ser um pouco mais introdutório, né? E esse livro é o conflito da princesa Lia, ela foge no dia do casamento, ela deixa todo mundo lá, plantado, feito uns bestão, e foge, ela e a aia dela. E ela só quer ter o direito de escolher a própria vida. Ela não quer que ninguém decida por ela. Ela quer ter o direito de escolher com quem ela quer se casar, se ela vai se casar, enfim. E aí ela vai para o litoral junto com essa aia e elas começam a trabalhar numa taverna. E é isso, é a jornada dela até o final. É ela aprendendo a viver por ela própria. Pois teve gente que achou uma bosta. Porque o livro é ruim. Por quê?
Ah, porque não acontece nada. Eu falei, tá, então a jornada foda-se, né? Talvez na verdade, seja um pouco de preconceito com esse tipo de história, né? Mas acho que é porque as pessoas estão mal acostumadas a abordarem. Você não lê história pra ver a batalha épica do herói com o vilão, cara. Você lê uma história, você ouve uma história, você lê um livro pra você ver o desenvolvimento do personagem. Você vê o arco do personagem. É pra você acompanhar o personagem. É o personagem que importa. O conflito tá lá para servir ao personagem. Os orcs de Mordor só existem pra entrar, pra estar no caminho dos nossos personagens, para nós vermos eles fazendo coisas interessantes. Nossos personagens podem fazer coisas interessantes sem ter orcs de Mordor no caminho deles. Esse aqui é um caso bem, assim, que ilustra bem essa questão da jornada. O Alquimista, do Paulo Coelho. Foi o único livro dele que eu li, mas eu achei muito interessante, porque assim, ele começa com a promessa de que, se ele fizer tal coisa, ele vai encontrar um grande tesouro. Ele entra numa jornada incrível. A vida que ele viveu foi incrível. Chega no final, ele acha um tesouro. E sabe quando a pessoa fala assim, ok, achei um tesouro? Porque o que valeu foi a vida que ele viveu, todas as aventuras. O tesouro estava dentro de você o tempo todo. É a jornada, é isso. Entendeu? Então, a vida de uma pessoa só vale se ela enfrentar um exército. Aí no dia seguinte ela é abduzida por aliens. Aí depois ela descobre uma conspiração nazista. Pô, peraí, gente. Vamos acompanhar. É a jornada. Vamos andar com esse personagem. Vamos sofrer junto com ele. Vamos andar ao lado dele. Às vezes vamos dar uma chacoalhada. Pelo amor de Deus, né? Acorda. Não faça isso. E acompanhe caso o personagem faça. É isso, gente. A gente está trocando a boa caminhada pela surpresa. E aí que esse tipo de livro em que você não tem uma vilania, né? Em que você não tem esse grande conflito, aí muita gente fala, ai, que ruim, não gostei. Porque talvez essa transformação tem que ser na base do machado, assim, tipo, se demorar mais que 2 anos, o negócio não funciona, né? Tipo, pode ser que essa pessoa precise treinar melhor a leitura dela para esse tipo de enredo? Sim, pode ser. Mas não quer dizer que seja ruim, né? Eu não sei, talvez as pessoas precisem sair um pouco mais da zona de conforto e pegar livros que, assim, tem uma complexidade de jornada, de personagem, de enredo. Mas aí eu volto naquela questão, né, do como é que fala? O segredo de Tostines, né? É porque o mercado não tem, que as pessoas não estão acostumadas, ou porque as pessoas não gostam, o mercado não coloca, né? Porque existem essas histórias, mesmo fora da ficção científica, existem histórias que não tem vilão, que são, que nem você falou, jornada, a pessoa sai daqui, chega lá e tal. Mas isso não chega no tipo assim, tanto que a gente teve dificuldade de pensar, né? Tipo assim, qual a história que você já leu? E olha que vocês leem pra caramba, né? Eu não leio nem metade do que vocês leem. E agora eu tava pensando até em filme, essas coisas. Eu consigo pensar em muito filme fora da ficção científica, talvez, entendeu? Mas assim, eu acho que é meio que uma profecia autorrealizável, né? Não tem porque ninguém gosta ou ninguém gosta porque não tem? Porque, de repente, se você tiver grandes histórias, né, histórias legais, bem contadas, com esse tipo de sem vilão, né, com a história do caminho, da jornada, e etc, etc, talvez as pessoas gostem. Eu não sei. Eu tenho preguiça de vilão, assim, sabe? Vilão da Marvel, assim, do DC, assim. Eu também tenho essa preguicinha. Eu estou aqui para destruir o mundo. Muahaha, não. Teve uma época, então tá. acho que eu tô tentando lembrar se foi volume 4 ou volume 5 do Gibi do Homem de Ferro. Isso tem uns 15 anos já. É pós-Extremes, né? Que no Extremes no Gibi não tem nada a ver com o Extremes do filme, né? De Ferro 3. O Extremes no Gibi, o Tony Stark, ele basicamente vira um ser, um super-humano, porque ele desenvolve a capacidade de conversar com máquinas. Ele desenvolve, ele desenvolve como é que seria? Tecnocinese, por exemplo. Ele conversa com máquinas à distância, ele invoca a armadura, ela vem voando na direção dele, que eles introduziram isso no filme, como ele colocando jatinhos, né? Ele cria, a armadura, a parte de baixo da armadura, que ele, no gibi, ele sempre tem que usar uma roupa por baixo pra ter interface neural com a nave, com a armadura. Ele passa a crescer aquilo da própria pele. Ixi. Ele foda. A ponto de, tem um arco em que
ele fala... Eu tô tentando lembrar agora quem que escreveu. Depois eu vou procurar aqui e colocar a sugestão lá no show notes pros ouvintes. Ele se dá conta de que ele cresceu além do conflito entre heróis e vilões. Tipo assim, isso não interessa mais pra ele. Ele tá muito além de ter que enfrentar o Mandarim essa semana, sabe? Tanto é que quando aparece um grupo de vilões que tenta enfrentar ele despacha os vilões fazendo outra coisa. Quando o Garra Sônica, não, o Laser Vivo, faz um plano super mirabolante pra derrotar ele, não sei o que, ele dispara ele em direção ao espaço. Tipo assim, vai embora. E ele, inclusive, discute isso com os vilões e fala, eu não tenho mais paciência pra vocês. Eu tô muito além disso, vou incomodar o Capitão América, sei lá. Porque, e eu falo assim, nossa, agora vão começar histórias maravilhosas do Tony Stark. Não, volume seguinte, troca de escritor. Como se nada tivesse acontecido. Eles tiram o Extremes dele e volta ao status quo. Porque você sabe que história em quadrinhos tem que ficar constantemente voltando pro status quo, senão a pessoa para de ler. Então foi chato aquilo. Eu vi a oportunidade deles contarem histórias mais interessantes do Homem de Ferro, como uma criatura praticamente quase que tecno-orgânica. Mas não, vamos voltar ao status quo, porque senão eu não consigo contar a história, sabe? Decepcionante. Bom, Sibila, você falou do alienígena não, o alquimista. Eu lembrei do tesouro estava dentro de você o tempo todo, né? Eu lembrei dessa tirinha aqui, desse cartoon. Eu vou colocar na show notes pros ouvintes. Já viu, Luciano? Acho que eu já te mandei. Deixa eu mandar pra você de novo. Que barato. Bom, acho que não esgotamos o assunto, mas já falamos bastante. Vamos para algumas novidades da indústria da ficção científica que aconteceram desde o nosso último encontro. Então já tá saindo lá pra quem quer, as 3 pessoas que assinam CBS All Access já podem assistir a minissérie, ou sei lá, Short Tracks, né, que eles chamaram nesse Star Trek Short Tracks, que é uma sériezinha de curtinhas com a Tilly como protagonista. O primeiro episódio chama-se Runaway, e tem um trailer, vou colocar na show notes, lá no site StarTrek.com, só que não tem notícia se isso vai pra algum lugar. A Netflix não falou nada, a Netflix tá se fingindo de desentendida, tipo, não é com ela. É exclusivo pra quem assinou o CBS All Access. Você tá sabendo de alguma coisa, Sibila? Acho que são... Não fala quantas curtas são, mas vão ser curtas de entre 10 e 15 minutos. Nem sabia que tava rolando isso. Eu tô tão desligada do Discovery que, sabe, eu tô sabendo agora. Já saiu alguns, ou pelo menos o primeiro. Começou dia 5 de outubro, eu acho. 4 de outubro. Começou dia 4 de outubro, acho que vai ter um por semana. Até 2019, que é quando começa a nova temporada, em que nós vamos ter um Spock hipster, né? Spock barbudo de cabelo comprido, desembaraçado. Emo total. Ai. Então é isso. Quem quer que... Eu tirei sarro aqui de gente que não assina o CBS All Access, mas eu não tô sabendo o sucesso dessa plataforma. Ouvintes que assinem o CBS All Access, conta pra gente se você assistiu os episódios e se são divertidos, porque o trailer faz parecer que é divertido pra caramba, mas o trailer faz mágica, né? Ele já mentiu várias vezes pra gente. Trailers já mentiram pra gente, já. Quando as pessoas perguntam se nós acreditamos em alienígenas, né, Luciana? A gente responde que não, eles já mentiram pra gente várias vezes. É isso aí. Então, bom, continua a promoção de e-books da Simon Schuster, de Jornada nas Estrelas da Simon Schuster por 99 centavos. Dessa vez é todo o arco do Khan, que eles contaram, né, as guerras eugênicas e o começo do exílio do Khan em livros. Vai lá na Simon Schuster, ou onde você compra livro, né? Kindle, Apple Books, e que mais? Kobo. Eles estão com esses livros por 99 centavos de dólar, para quem se interessar. E eu sei que isso aqui não é ficção científica, é fantasia e horror, mas como enquanto eu e a Sibila não voltamos com o Espada e Planeta, a gente tá sem um lugar. Tava pensando nisso esses dias, Sibila. A gente não tem um outlet pra falar dos outros dois dentes do tridente da ficção especulativa, né? A gente fala aqui de ficção científica, mas não tem onde falar de fantasia e horror. Eu falava de fantasia e horror no Espada e Planeta. Precisamos voltar com aquele podcast, mas com algum formato diferente. Aquele formato de ler e comentar não tava dando certo. Mas enfim, a Simon Schuster anunciou The Books of Earthsea, uma edição ilustrada com os 3 livros das crônicas de Earthsea. São 1008 páginas, riquissimamente ilustradas. Eu vou colocar o link na show notes para vocês verem exemplos de algumas das ilustrações. O Feiticeiro de Terra-Mar?
Wizard Sea, deixa eu ver aqui. Da Úrsula, não é? São 50 anos, né? De A Wizard Sea no Brasil. Como é que chamou? Feiticeiro de Terra-Mar? Feiticeiro de Terra-Mar. São 50 saiu anos. pela Arqueiro. Já Isso. tem o segundo volume, falta o terceiro ainda que não foi traduzido. Mas deve estar para vir já. São todos os contos, são os 3 livros e todos os contos que a Ursula Le Guin, Ursula, que chama, né? Eu descobri, a gente fala Úrsula, mas eu tava vendo uma entrevista e ela se apresenta como Ursula Le Guin. E inclui, como eu falei, né? Os livros e todos os contos, incluindo uma lecture. Como é que você traduziria lecture? Uma palestra? Uma palestra. Que a Úrsula deu na Oxford sobre a história de Earthsea. E as ilustrações são de babá. O que também é de babá, na verdade, que você tá tendo um derrame, é o preço, $60. Ai, meu coraçãozinho. Capa dura, sai em 30 de outubro. Eu acho que Sabe aqueles negócios que a gente tava fazendo, Luciana? Guardar dinheiro pra cirurgia da Dax, guardar dinheiro pra comprar o HD, tem que fazer uma poupança. Fazer uma poupança pra comprar isso aqui, porque isso aqui, meu amigo, é muito bonito. E eu nunca comento isso, mas eu assino o Story Bundle. Se for em storybundle.com, você assina e você recebe informação de quando eles têm grupos de livros curados. Se você já comprou qualquer coisa do Humble Bundle, por exemplo, é isso. Você escolhe quanto você quer pagar e de acordo com o quanto que você quer pagar, você recebe uma quantidade de livros, ou de gibis, ou de manuais, ou de jogos. O Story Bundle, geralmente eles pegam algum editor famoso, algum autor famoso e pedem para fazer uma seleção de livros ou de contos. E a proposta do Story Bundle é você ler gente que você não vê nas pilhas de best-sellers das livrarias. Eles dão muito espaço pra gente que tá começando agora, ou pessoas que não são muito famosas, entendeu? Então você não vai ver Michael Crichton no Story Bundle. Mas eu já comprei bundles deles, e eles têm histórias maravilhosas. E esse aqui chama-se... Eles chamaram o editor ou a editora de um zine chamado... De uma revista chamada X-Zine Publications. E é um bundle de histórias de Halloween. Por $5 você ganha 4 livros, e por $15 você ganha 10 livros. De tudo quanto é tipo, histórias estranhas, histórias Lovecraftianas, histórias de serial killer, histórias de ficção científica, de fantasia, tudo com a ideia de horror. E o que mais me chama a atenção aqui, na verdade, 2 desses livros, na verdade, são coletâneas de contos. E uma coisa que não é muito comum, que eu acho um pouco triste do Story Bundle, eles são bem típicos no sentido de que às vezes você vê uma lista de 10 livros, tem uma mulher. Esse não. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5... 6 mulheres e o nome Halle Villegas, que eu não sei dizer se é homem ou se é mulher. Então esse tem mais nome de mulher que nome de homem. É um dos motivos de eu estar chamando a atenção aqui. Primeiro porque eu já dei uma notícia de fantasia na ficção científica, então já vou fazer o barba e cabelo aqui com uma história de horror. Então vá em storybundle.com ou clica no link na show notes para dar uma olhada, ver se alguma coisa te interessa. E é isso. Tem da data de gravação desse episódio, a gente tá gravando na segunda-feira, dia 15, tem 21 dias ainda pra você decidir se você quer o Story Bundle ou não. Lembrando que o valor que você paga é dividido, você escolhe qual a porcentagem que vai para os autores, diretamente para eles, e qual a porcentagem que você vai dar pro Story Bundle, né? Por isso, se você quiser que eles recebam algum dinheiro pelo trabalho que eles fizeram de curação. Coragem? Como é que fala quando você é curador? Curadoria. Trabalho de curadoria. Muito obrigado. Coragem? De curetagem. Trabalho de curetagem que eles fizeram. Então vamos para um e-mail que nós recebemos. Geralmente eu mesmo respondo ou eu encaminho para quem quer aqui da nossa equipe de especialistas para responder o e-mail. Mas esse aqui eu achei que era relevante o suficiente para a gente comentar em voz alta aqui. Porque eu acho legal essa discussão. Enfim, posso estar errado, vocês me dizem. Nós recebemos o e-mail do Augusto. Saudações, membros do Holodeck, chamo-me Augusto e venho gostando muito dos podcasts. Vocês conhecem muito sobre Jornada das Estrelas, sabem muito bem como transmitir para os ouvintes, fazendo um show interessante, deixando-me ávido para ouvir novos episódios. Muito obrigado, Augusto. Só que a estratégia dele é muito boa. Ele primeiro elogia para depois fazer a crítica, né? Então ele dourou a pílula aqui pra gente. Já ficou com o coração quentinho já. Todavia, o Augusto escreve, todavia tem uma reclamação. Vocês usam muito anglicismos, e não somente com termos da série, mas sobretudo. Vocês moram fora ou moraram fora do Brasil por muitos anos? Essa é uma pergunta, né? Ele começa. Vocês moram fora ou moraram fora do Brasil por muitos anos para ter adquirido tal vocabulário? Sinto que vocês alienem seus ouvintes com tais termos. Se o show é feito para o brasileiro com amplo conhecimento de língua inglesa, excluindo aqueles que não são, temo que terei que procurar outras fontes de entretenimento. Contudo, se há vontade de expandir para um público maior, deixem os anglicismos de lado e mudem a forma de apresentação. Grato pela atenção, Augusto.
enviado do e-mail para o Windows 10, por algum motivo, tá no e-mail deles. Eu quero saber a opinião de vocês primeiro, porque às vezes, dependendo do que vocês falarem, eu não preciso falar. Eu não acho que a gente use tantos termos, anglicismos, estrangeirismos e etc. O que eu faço no meu blog? Como eu tenho muitos leitores que não têm domínio de um segundo idioma, especialmente o inglês, eu evito palavras que a gente tenha no nosso vocabulário. Por exemplo, Marines. Você precisa usar Marines, sendo que você tem fuzileiros navais? Você não precisa, né? Não. Eu acho que é um absurdo. Eu já vi muita notícia de portal grande. Os Marines desembarcaram. Eu falei, filho, que Marines? Acorda, sabe? Agora, existem termos que não dá para você traduzir. Por exemplo, Technobabble. Technobabble é aquela conversa que você tem dentro do enredo, que é sobre uma ciência, uma tecnologia fictícia que meio que enche linguiça. Eu não tenho como traduzir Technobabble, mas eu posso explicar, olha, o Technobabble, bota uma parênteses ali, explico o que é isso aqui. Agora, eu queria que ele tivesse dado exemplos do que a gente falou que possa ter incomodado tanto, porque eu acho que a gente evita muito. Não, de exemplo você pode pegar do episódio de hoje, o tanto de palavra em inglês que eu usei, o tanto de expressão em inglês que eu usei. Eu tentei achar traduções. Tanto que eu perguntei, quando você falou do Feiticeiro de Terra-Mar, você falou em inglês. Falei, opa, peraí, nem todo mundo vai saber. Nesse ponto, a Sibila se importa sempre muito. Eu, como leio o livro em inglês, às vezes eu nem sei se o livro saiu em português. E a Sibila faz um trabalho muito bom em sempre acrescentar o título em português e muitas vezes até a editora, né, Sibila? Sim. Acho seu Eu recebo muito livro. Ela é curadora. Esse seu trabalho é fundamental, assim, nesse episódio. Lembrar que tem o livro e tem a opção em português também. Eu sempre prefiro trazer, assim, porque como nem todo mundo tem o domínio da língua, eu sempre prefiro trazer em português. A gente, infelizmente, aqui fica muito sobre o crivo das editoras. Então tem materiais ótimos lá fora que não chegaram aqui. Uhum. Então, se eu posso dar a opção em português, eu prefiro, para que o leitor não fique muito restrito a certas obras. Às vezes saiu para uma editora que ele não conhece, às vezes é uma editora um pouco menor. A Morro Branco é uma editora que chegou agora. Então, eu sempre vou, né, atirando para vários lados para que a pessoa tenha experiência da leitura. Por exemplo, Feiticeiro de Terra-Mar já saiu aqui com 2 edições muito bonitas pela Arqueiro. Já tá aí uma boa opção para você, se você quiser ler uma fantasia da Úrsula. Agora, eu queria os exemplos, ele não botou no e-mail. Onde que a gente botou tantos exemplos assim? Onde que a gente deixou de maneira inteligível o programa para ele reclamar? É isso que eu queria que ele tivesse dito pra gente. Olha, eu acho que eu uso bastante. E agora, bom, você já terminou o seu raciocínio, Sibila? Porque senão eu vou começar o meu e não vou parar, cara. Vixe, mano. Bom, eu já fui como ele. Augusto, tô falando diretamente com você, olhando nos seus olhos agora. Eu já fui como você. Eu já fui super purista da língua portuguesa. E não descansava enquanto não encontrasse uma tradução. Se não tivesse tradução, eu inventava uma e procurava divulgar. E eu tô tentando lembrar agora um exemplo até bem exagerado de uma palavra que eu usava que ninguém usa. E ninguém nunca vai usar. Tô tentando lembrar que palavra que é agora. Acurácia. Acurácia, não. Não lembro agora. Eu disse, cranberry. Sabe a frutinha cranberry? Todo mundo conhece como cranberry, sabe? Existe um nome em português, oxícoco. Eu insisti. É você. Teve uma época que tá louco? Falar, acho que xingando a gente. Ninguém nem vai saber, né? Aí eu já fui, então, Augusto, eu já fui como você, muito preocupado com a poluição, sabe, da pureza e da nobreza da língua portuguesa. Aí eu comecei a ter contato com portugueses. Sabe, português de Portugal? Por causa de RPG e jogo de tabuleiro, eu comecei a ler muito blog de português e comecei a conversar com portugueses. Eles são muito piores que a gente. Eles não estão nem aí. A gente tem essa ideia de que os portugueses, como são os pais da língua, né, a mãe pátria da língua, eles são muito mais chatos e muito mais puristas. Velho, eles não fazem força alguma. A ponto de eu seguir um grupo de garotas que jogava D&D quarta edição, que eles produziam material para D&D quarta edição, coisas óbvias que você poderia traduzir. Werewolf. Nós temos uma palavra em português que todo mundo conhece, que é lobisomem. Foda-se! Eu encontro com o werewolf e eu ataco ele, eu uso a minha flaming sword contra o werewolf. E depois eu comecei a conversar com o João Mariano, por exemplo, que é escritor, que já gravou Por Trás da Máscara, Ricardo Tavares. Ninguém tá nem aí, cara. Tipo assim, se os portugueses estão um pouco se fudendo com o anglicismo... Mas eu acho que ele tá falando no sentido de entender mesmo, né? De você ter uma... Porque realmente nem todo mundo tem obrigação de conhecer termos em inglês.
Eu acho que ele quer dizer no sentido assim, de repente fica uma palavra perdida ali no meio, a pessoa não sabe o que você tá falando, ela meio que perde o raciocínio. E aí é onde... E tem uma outra questão. Às vezes a pessoa pode se sentir ofendida como se a gente estivesse tentando bancar o superior. Não, sabe? Ele comenta no e-mail, parece que se vocês moraram fora, filho, o lugar mais longe que eu fui nessa vida foi Salvador. Não, a gente não morou fora. Eu saí do Brasil pela primeira vez na minha vida com 36 anos de idade. Então, não assim... conta, né? A gente foi pra Disney, passou uma semana na Disney, não conta. Não conta. O máximo que eu fui foi pra Salvador. Então, não é uma questão de que, vocês moraram fora, a gente não tá tentando sobressair. Mas, às vezes, por exemplo, a gente consome muito material em inglês. Ler livros em inglês e textos. Pro blog, eu leio muita coisa em inglês. Então, não tem como, às vezes, você trazer certos termos ou palavras que estão no inglês pra cá. Não tem como. E não é questão de se sobressair, tá? É só isso. Não, é porque é o natural pra gente. Você usa o vocabulário que você conhece. Quando eu gravava Por Trás da Máscara, a gente o tempo todo, às vezes na mesma discussão, usava o nome em português e o nome em inglês do personagem. Eu assino Marvel Unlimited, então eu leio os gibis em inglês. É o Black Panther, sabe? Eu lembro, a gente usa um exemplo que era muito engraçado, porque o Grisa, ele insiste em chamar o Martian Manhunter, que hoje mesmo no Brasil a Panini traduz só com o Caçador de Marte. Na época da Abril, o J.P. Martins, ele decidiu que o Martian Manhunter, em português, ia chamar Ajax. Tipo, por quê? Porque ele podia, entendeu? Porque só Abril publicava Marvel e DC Image no Brasil. Então o Gris ainda insiste meio que em tom jocoso, né, de chamar ele de Ajax. Só que no mesmo diálogo saía Martian Manhunter, depois Caçador de Marte. Que era porque é o que você tá lendo, então sai mais fácil. Às vezes pode ser porque você não percebe, e às vezes, no meu caso, porque eu não tô nem aí mesmo. Agora tem um elemento de que às vezes é um vocabulário, ele tá reclamando de palavras que ele não conhece. Nós temos inúmeros anglicismos na língua portuguesa que ninguém nem lembra que são palavras em inglês. Em outras línguas também. Isso não é um problema. O problema é quando são palavras, igual, por exemplo, eu falei flat arc. Que porra é essa? Eu também não consegui uma tradução em português. Não tem como. Então... Aí você põe um asterisco, assim. Então, mas é aí que entra o lance de vocabulário mesmo em língua portuguesa. Direto eu escuto coisas quando especialmente numa época que você tá lendo muito, tem época... O seu vocabulário é diretamente influenciado pelo que você tá lendo. Se você... em época que eu tô lendo, que nem eu tava estudando lá pro coisa lá do... O coisa lá da coisa? Não sei como é que chama, da pós-graduação lá. Meu vocabulário ficou lindo, porque eu tava lendo só texto científico. Então teve uma hora que eu virei pra pessoa e falei, o que era que eu falei? Que eu chamei os Jedi de muito céleres. E alguém virou tirando sarro assim, Marcelo, o que quer dizer isso? Eu falei, quer dizer muito rápido, muito ágil. Ela falou, por que você não falou rápido e ágil? Porque você falou uma palavra que eu não conheço. Eu respondi, agora você conhece. Olha, uma vez eu falei beligerante e olharam pra mim como se eu fosse um monstro. Eu adoro usar a palavra depletar, que é uma palavra que existe em língua portuguesa, mas parece um neologismo, né? Parece que pegou depleted. Eu adoro usar essa palavra justamente pra provocar as pessoas, pra ver se alguém vem... Porque vocês são de humanos. Olha, eu li um texto da escritora Eleanor Catton. Ela escreveu Os Luminares, que é um livro que foi multipremiado. E ela viu uma reclamação de um leitor dizendo que um escritor tinha que ter um pouco mais de respeito com os leitores, de não usar certas palavras desconhecidas. E era algo tipo isso, como se ele tivesse usado beligerante ou celery, e a pessoa se ofendeu, como se ele estivesse tentando passar assim, olha, eu falo difícil. E o leitor não gostou do fato da palavra estar ali. E ela fala, gente, como uma medida de melhorar o nosso vocabulário. Eu me lembro nas nossas aulas de português, minha grande professora Dona Neide e o professor Gustavo falavam, se vocês vão ler um livro novo, todo bimestre a gente lia um, né? Lembra da coleção Vagalume e o suplementozinho que vinha no final? Todo bimestre a gente lia e fazia o suplemento. E eles falavam, vocês devem ler com o dicionário do lado. Não achou a palavra, você vai no dicionário. Não achou, você vai no dicionário. Foi assim que a gente cresceu. Então, eu nunca me ofendi pelo autor usar uma palavra que eu não conhecia. É a oportunidade que você tem de aprender uma palavra nova. Exatamente. É o que eu tô propondo pro Augusto aqui. Esses termos que você ouve e não conhece... Puxa a Wikipédia ou o Google no seu celular e você acabou de acrescentar um termo novo que vai enriquecer o seu vocabulário. Agora, tem uma coisa que o Augusto fala aqui que eu acho que eu achei muito legal ele ter colocado isso. Ele falou especificamente anglicismos e não estrangeirismos.
Porque eu também já fui assim. Eu tinha um problema danado com a invasão inglesa da língua portuguesa. Mas ignorava completamente todas as expressões em italiano, em francês, em latim. Árabes que nós temos. Sabe, ninguém nunca reclamou do toalete. Ninguém nunca reclamou da terra roxa. Do alicate. Do alicate, ou da alface. E os próprios ingleses, que você pensaria que também seriam super chatos, eu e a Luciana assistimos programas na BBC e no Channel 4. Você já reparou, Luciana? Os ingleses usam muitíssimos mais... como é que seria anglicismo de francês? Galicismo. Francesismo. Galicismos. Os portugueses, os ingleses usam muito mais galicismos do que os norte-americanos. Como é que é uma coisa que eles fazem direto no British Bake Off, Luciana? Crème pâtissière. E você escuta os ingleses... Fiancé. Fiancé. Vocês escutam os ingleses falando com sotacão mesmo. Crème pâtissière. Foda-se, entendeu? Se a palavra é inglês. E tem gente que fala crème pâtissière, bonitinho, né? Então, assim, dependendo do ambiente em que você tá, como, por exemplo, bakery, que é difícil pra caramba traduzir em português, porque é tudo cozinhar, né? Baking e cooking em inglês são coisas diferentes, em português são essa mesma coisa, né? Mas o cozinhar de baking, tem muita expressão em francês, né? Então, assim, mas eu achei legal ele apontar justamente pro problema dele. Não é qualquer palavra estrangeira. Ele não tem problema com advogados usando latim. O problema é que ele tá... Ou pelo menos não tem com a gente, né? O problema que ele tem com a gente são os anglicismos. A gente não fala latim. Eu também já fui assim, Augusto. Eu também já fui preocupado com a pureza da língua. E hoje eu aprendi a tipo assim, a vida é muito curta pra isso. Existem batalhas mais importantes a se lutar que você pode gastar essa energia e ganhar. Eu acho ridículo também quando é usado em exagero. Eu e a Luciana tava rindo esses dias. O que era um negócio, Luciana? Primeiro, assim, não é só usar palavras que são, ou expressões completamente... Ele não termina a pergunta, né? Ficou olhando minha cara, eu não sei do que ele tá falando. Não é só usar palavras completamente Augusto, eu te entendo completamente, Augusto. É que assim, a narrativa na minha cabeça é tempo psicológico e não tempo linear. Existem momentos que não é só usar a palavra ou a expressão que é completamente desnecessária, porque tem uma versão em português que todo mundo usa, todo mundo conhece. Mas é usar uma palavra que você obviamente sabe que brasileiro não vai saber falar, porque não faz parte do nosso vocabulário. O verbete não existe na língua portuguesa. O que era o negócio que eles estavam fazendo lá, Luciana? Mind mapping? Não era mind mapping que aconteceu lá no seu trabalho, que você estava rindo, porque ninguém sabia falar? Design thinking. Design thinking. Ou era design thinking ou era design thinking. Thinking. E eu comecei a rir uma hora, porque thinking é uma forma de arte japonesa, tinkin, que é você fazer pequenas marcas numa superfície de madeira com várias camadas de laca. Você vai fazendo pequenos riscos e depois cobre com pó de ouro ou pó de prata. Procurem, tinkin, do jeito que escreve, T-I-N-K-I-N, tinkin. É muito bonito. Então, assim, mind thinking, né, Luciana? Design thinking. Design thinking, design thinking. Vocês estão estudando uma forma milenar de arte em madeira portuguesa, japonesa. Ou então design thinking. Como é que é? Design? Thinking. Com F. Cara, e tipo assim, precisa. É que nem o coffee break. Não, a Luciana de vez em quando tem que passar na padaria e comprar as coisas pro coffee break, né, Luciana? Coffee break. O lanche, porra. Precisa Recreio. disso. Não precisa falar desjejum, mas porra, cara, pausa pro café, né? E eu fui lá no banheiro e peguei 2 exemplos que nós temos no nosso banheiro, que eu acho ridículo, engraçadíssimo. O shampoo é queda control. Economizar a porra de um E pra ser controle da queda, não, queda control. E o condicionador, queratina resist. Toda pizzaria delivery, mas não entrega em domicílio, já reparou? Não, e você sabe que você tá no shopping chique e não no shopping do povão, porque é tudo 20% off. Não tem promoção, é tudo off. Agora... Não tem mais aquela do patrão ficou maluco, não, é off. Né? Perceberam? Agora, eu lembro que o professor Pasquale, uma vez, ele falou assim, a gente tem que tomar cuidado com o modo como a gente usa certas palavras, porque fica esquisito. Por exemplo, deletar. A gente sabe o que é deletar. Tá no nosso teclado, né? Tem que deletar essa frase aqui. Mas se você pegar essa palavra no sentido de apagar e colocar, por exemplo, na manchete do jornal, polícia deleta bandido com sequestrou. Faz sentido? Não, né? Bom. Não faz sentido. E o Sally, na loja, a mesma loja que tem 20% off, tem Sally também, né? Deveria ser 6. Só Sally, tá? Eles estão com Sally. Tem um Sally lá dentro, que quer que seja isso. Mas, quem leva o prêmio é um negócio que a gente comprou, que era cara, sabonete líquido. Tá no meu Instagram, de 1º de novembro de 2016, eu vou colocar na show notes. Calypso, Body Emotion. E-M-O-T-I-O-N. Emotion, ao invés de emotion. Natural facial esfoliante.
Isso veio da China, né? Eles traduziram do chinês pro inglês, do inglês pro português. Natural facial esfoliante. Eu tô tentado em ler essa porra, assim, ó, Natural Facial Esfoliante. Esse ganha o prêmio. Body motion. Então, assim, existe uma definição, uma linha tênue entre a gente falar de flat arc, né, o desenvolvimento de personagem, e falar flat arc, ou falar sobre o novo gibi do Martian Manhunter, e falar de body emotion, ou do Queratina Resist, que tá 20% off, sabe? Eu acho que tudo tem limite, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Augusto. Eu recebi um job essa tarde. Não tem como evitar, por exemplo, freelancer, né, Sibila? Você é editora freelancer. Freelance não tem. Virou parte da língua portuguesa, você pega um freela, né? Virou, exato. Agora sim, lembra, uma vez a gente fez um episódio que você falou assim pra mim, perguntou pra mim e pro The Boy por que a gente falava Star Trek e não Jornada nas Estrelas. Eu falei, porque é mais curto. Star Trek é mais curto. Jornada nas Estrelas. Olha quantas vezes você fala, você abre a boca pra falar Jornada nas Estrelas. Star Trek, pronto. Eu falo jornada. Né? Compacto. Mas eu entendo quando você e o Debor falam Star Trek, não vou reclamar com vocês. Eu vou reclamar do Debor se eu vou reclamar do Debor se ele usar massivo. Aí eu vou ficar muito bravo. Mas Star Trek, pode até escrever TREKUI. Eu não tô nem aí. KUI não, QI. Os filmes, a nova série, tá tudo Star Trek. Tudo tá Star Trek. Virou Star Trek, agora já era. Então, assim, eu acho que a gente não usa tanto. A gente, inclusive, se o Marcelo fala algum livro, eu já puxo em português pra gente saber qual que é. Se não tem, eu falo qual que é o autor, falo o nome de novo. Se tem algum termo, como hoje, Flat Arc, ele explicou depois o que era. Até porque eu tava tentando o Technobabble. O Technobabble não a gente explica. Então, assim. Baboseira tecnológica. Já achei, cara. Que merda. Baboseira tecnológica. Ficou muito bom, fala. Sou um gênio. Arrasou. Arrasei. Então, assim, a gente traz os termos, mas na grande maioria das vezes, a gente traz o sentido. A gente poderia usar muito mais, e a gente não usa. Agora, tem outro lado. O Warp, vamos acionar o Warp 4. Não, velocidade, a gente não fala isso, warp, gente. Mas assim, tem outro lado também, que ninguém tem obrigação. Você tem obrigação de saber português, né? Ninguém tem obrigação de saber. Tanto é que eu não encano. De vez em quando, eu perco um pouco a paciência com assim, meio de brincadeira, com a Lu e o Léo do X-Spoilers, porque eles fazem o contrário. Eles fazem força pra falar a palavra inglesa do jeito mais difícil possível. Eu acho engraçadíssimo. Mas não vou criticar e não vou corrigir. Ninguém tem a obrigação de saber o que quer dizer uma palavra ou de falar uma palavra que não pertence à sua língua. Você tem a obrigação de saber falar a sua língua, né? E agora, no mínimo, como é que chama isso aqui? O e-mail do Augusto nos deixou um pouco mais autoconscientes, no mínimo. Mas ele levantou um awareness, assim. Levantou um awareness. No tempo do Lula, ele jogava um papel, lembra? Quantas vezes o PT jogava um papel? Era play a role. Também é preocupado. É preocupante você tentar traduzir e sair umas merda como jogar um papel no lugar de play a role. Mas, é o que eu digo pro Augusto. Eu desafio você a encontrar um blogueiro português que fala sobre história em quadrinho, RPG ou ficção científica que não é muito pior que a gente. A minha defesa é essa. Eu me escondo atrás dos portugueses. Isso que eu ia falar. Essa é a minha defesa. Eu me escondo atrás dos portugueses. Augusto, a gente vai tentar, cara. A gente vai tentar daqui pra frente. E assim, Augusto, a gente não faz de maneira a mostrar que, como nós somos superiores, nós somos foda. Não, tá? Não, nós não fazemos isso. Eu não compartilho notícias em inglês na página do blog. Eu não compartilho, porque eu sei que não tem gente que não tem a fluência no idioma, então eu não vou fazer isso. Eu traduzo o trecho, se for o caso, e dou a notícia. Igual a que o McVoy lá, o que faz o Xavier jovem, ele estava querendo fazer o Picard jovem nessa nova série do Picard. E eu vi que não tinha saído ainda uma nota em português. O que eu fiz? Peguei a foto. Faz. Peguei uma foto do McVoy, botei a notícia traduzida e postei no blog. Acabou, entendeu? Eu tento fazer isso ao máximo, para não deixar ninguém desconfortável. Agora, eu também peço que você também tenha a curiosidade de, às vezes, ir atrás. Não entendeu alguma palavra? Deixa um comentário. Marcelo, você falou alguma coisa em tal minuto, não sei das qual. As pessoas fazem isso. Por trás da máscara, principalmente. O pessoal
pessoal pode fazer isso no Holodeck também. No Por Trás da Máscara direto a gente recebe mensagem da pessoa perguntando o que a gente quer dizer. Até porque às vezes a pessoa não sabe como escrever. Porque eu tô falando aqui foneticamente, mas você não sabe como escrever se você não tá familiarizado com a palavra ou com a língua. Direto as pessoas nos perguntam isso por mensagem, por e-mail, como no comentário no blog, pode perguntar, não tem problema, a gente não vai achar ruim, muito pelo contrário. A gente também se compromete de, por exemplo, surgir um termo novo, flat arc, a gente explica o que ele é, mas também não tem como a gente tirar tudo, não tem como. Agora, todo mundo sabe que, pera um pouquinho, gente, todo mundo sabe que o Picard jovem é o Tom Hardy, qual é, né? Ah, não, pelo amor de Deus. Tom Hardy é um cu, não faz isso não, eu prefiro McVoy. Mas olha só, eu me escondi atrás dos portugueses, eu esqueci que também ia me esconder atrás dos franceses. Os franceses que têm fama de serem chatos, eles são péssimos. Você sabe como é que é estacionamento em francês? Como? Estacionamento de parking. E é tão engraçado que eles afrancesam a palavra. Eles não tão nem aí. Sabe... Bom, a gente também, né? O design thinking. E sabe que nem... É que nem o Frila, eles também fazem isso. Um verbo muito comum pra lavar a cabeça com shampoo, em francês, é shampooing. Shampooing. Que nem tem em inglês, mas tem em francês, sabe? Então é isso aí. Ai, meu Deus, isso foi do parquinho, foi ótimo. Muito bem, então é hora de encerrarmos esse episódio. Vemos vocês no próximo. Não vou prometer semana que vem, porque se eu não prometo semana que vem, nós temos um episódio 3 semanas seguidas. Se eu falo semana que vem, eu pego streptococcus na garganta e quase morro. Então tá bom. Muito obrigado, Sibila. Onde é que a gente acha você na internet? No momentumsaga.com, que é o blog da Capitã. Eu também tô no Twitter, Sibila, com 2 Ys, com 2 Ls, um underlinezinho e na página do blog, momentum.saga, lá no Facebook, se você também me acha. Aí, ó. Underline. Existe esse símbolo em português, a gente chama de traço embaixo ou traço baixo, ninguém usa, mas eu acho engraçado nós em português não falarmos a palavra em inglês, porque underline quer dizer sublinhar. Esse símbolo em inglês chama-se underscore. Mas assim, é uma guerra... É o traço embaixo, essa merda. É uma guerra que eu não brigo, porque não tem como. Todo mundo fala underline, eu sou o único cara que eu conheço que fala ou underscore ou traço embaixo. O que acontece é, quando eu falo o meu e-mail, que o meu e-mail tem um traço baixo, e eu falo... Se a pessoa não entende, ela fala assim, é um underline? Eu falo, é. Beleza, toca o barco, a vida segue em frente. De vez em quando a pessoa pergunta, o que você falou mesmo? Aí eu falo pra você, eu falo pra ela o que eu acabei de falar pra Sibila. Aí eu trago mais um pro meu lado. Já somos, acho que uns 4 já. Nossa. Vai passar 7 bilhões aí. Não, a vida é muito curta pra brigar com underline. Nós temos todos os massivos pra derrotar. Enfim, tamo aí na rede. E os riscos de morte. Temos que derrotar os riscos de morte, os massivos. Tem umas brigas na língua portuguesa que a gente tem que fazer. Os em metal, os em papel, né? O que é os bunker. Bunker e marines, eu quero morrer. Tá vendo? Todo mundo tem uma pet peeve. E eu não consigo traduzir pet peeve. Sinto muito. Você consegue, Sibila, traduzir pet peeve? Não. Picuinha. Ah, consegui. Picuinha? Todo mundo tem uma picuinha, né? A da Sibila são os Marines. Não, Marines e o Classified. Que tem tradutor que, pelo amor de Deus, me coloca, ao invés de confidencial, me coloca classificado. Eu quero morrer. Classificado. Bom, Luciana? Eu quero morrer. Hein? Hã? Dá tchau pras pessoas e diz o nosso e-mail. Tchau, pessoas. Nosso e-mail é holodeck@terceiraterra.com. É isso aí. A mim vocês encontram em marceloferrari.com também. Até o próximo episódio.